Vixe, deu ruim, hein? Oi, gente, voltei. E passando aqui só para avisar para vocês que essa semana foi um pouquinho conturbada do lado de cá. Início de mês, entre uns processos que eu tô passando aí. Mas tá tudo certo e eu prometo compensar vocês, tanto para as plataformas gratuitas quanto para apoiadores. Eu vou compensar e liberar 2 histórias extras por dia na semana que vem e trazer para vocês, inclusive, penumbras a respeito aí de quaresma, principalmente da roça, do jeito que vocês amam. Eu captei algumas histórias aqui para vocês e vocês vão amar. Muito obrigada e é isso. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando para mais uma história e hoje eu quero mandar alguns beijos especiais. Um beijo para Luma Fernandes, Luciene Anteveri, Camila Tonelo, Sara Salvador e Luciane Coimbra. Vocês fazem parte dos meus apoiadores e eu quero agradecer por vocês estarem apoiando o meu projeto, estarem aqui comigo. Então, um beijo para vocês. Se você é apoiador, calma que seu nome muito provavelmente vai vir na próxima história para eu mandar um beijo. E se você ainda não é um apoiador, apoie para você ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais e eu vou te mandar um beijo especial daqui. Cada pessoa que faz parte desse projeto ajuda com que a gente chegue um pouquinho mais próximo do que a gente gostaria. A gente alcance os nossos objetivos e melhore muita coisa por aqui, além de vocês me ajudarem muito no meu dia a dia para criação de conteúdo. Então, o meu muito obrigada. E eu vou também passar a utilizar o nome de vocês que estão me apoiando para poder colocar nas histórias, tá bom? Então, hoje eu vou trazer para vocês a história da Luma. Então, bora começar? Vale ressaltar que essa história da Luma, ela tem várias nuances, tem bastante detalhes que ela trouxe para mim. Então, comentem com moderação, com muito respeito, tem parte triste na história. Então, ouçam com um jeitinho, tá bom? Tomem cuidado. E é isso. Vamos colocar aí que a Luma mora em Porto Belo, Santa Catarina. Gente, o sotaque de vocês também, delícia, amo. Atualmente, Luma tem 34 anos, ela é aí juntada, como ela me disse, com o companheiro dela, Heitor, e é mãe de um menininho de 4 anos chamado Álvaro. E, por mais que a vida tenha aí alguns perrengues, ela é muito feliz. Bom, desde sempre, a Luma disse que tinha uma mãe muito rígida. E a mãe também sempre foi uma pessoa que gostava de agradar todo mundo. Muitas vezes a ponto de não defender a própria filha. Segundo o que a Luma relata, essa é a visão que ela tinha. A mãe muitas vezes preferia agradar os outros de fora, tinha muita preocupação do que os outros iriam dizer, iriam falar. Então, às vezes a pessoa poderia até falar mal da Luma. A mãe da Luma concordava para não trazer um desgaste daquela relação, para não contrariar aquela pessoa. E isso sempre deixou a Luma muito chateada, muito triste com relação a isso. Além disso, como a mãe da Luma sempre teve medo desse tipo de situação e circunstância, a mãe da Luma abominava qualquer tipo de barraco, chamada de atenção, falar mais alto ou brigas com outras pessoas. E isso era muito cobrado dentro de casa pela mãe da Luma. Então era pavoroso para a mãe da Luma imaginar a filha dela discutindo com alguém, brigando, e ela sempre reforçava essa ideia dentro de casa, que Deus o livre ter uma filha barraqueira, Deus o livre ter uma filha que faz escândalo na casa dos outros, que briga na escola. Então, quando ela era nova, a mãe dela falou assim: olha, se você arrumar briga na escola, você apanha em casa. Se alguém te bater na escola, você apanha em casa. Então, fuja de briga. Se alguém fizer algo contra você, sai fora, não reage, porque eu não vou te defender. Então, a Luma, ela já cresceu com essa visão, né? De que se ela tivesse certa e alguém implicasse com ela,
ela iria apanhar em casa ou pelo menos ela ia ser julgada pela mãe, ela ia ter toda aquela questão da mãe se sentir com vergonha ou algo do tipo, e ela nunca quis desapontar a mãe, né. Mas independente de essa questão ou de outras questões na vida das 2 em particular, mãe é mãe, né, enfim. E Luma, por conta dessa situação e outras questões, ela nunca se viu como uma mãe. Ela não queria ter filhos. Então ela abominava a ideia de engravidar, ela ficava preocupada com essa situação, porque era algo que ela realmente não queria na vida dela. E de certa forma, ela me disse que ela sempre viu a mãe sendo muito amável com as pessoas de fora e as pessoas também demonstrando amar muito a mãe dela. A mãe dela era uma pessoa amável, né? Mas a Luma dentro de casa não se sentia acolhida, não se sentia. Não é nem uma questão de não sentir amor, porque ela sabe que a mãe dela amava muito ela, mas ela não sentia que ela tinha um colo reconfortante, uma pessoa que iria apoiá-la em determinadas circunstâncias ou situações, e ela se via triste por conta disso, né. Bom, os anos foram se passando, passou aquela fase ali de escola da Luma, enfim, e ela sempre com a mesma ideia de não desapontar a mãe, de não fazer barraco, Deus o livre, enfim. Quando ela tinha 27 anos, ela começou a namorar o Heitor, que é o seu companheiro até hoje. E desde o início, ela já tinha deixado claro para ele que ela não queria ter filhos, que ela não queria ser mãe. E o Heitor, ele queria muito ser pai, só que ela foi bem clara que ela não queria ser mãe e até disse para o Heitor que se isso fosse um problema, que eles poderiam terminar, ele poderia arrumar uma pessoa, uma mulher que realmente queria ser mãe, cada um ali seguiria seu caminho, sendo amigos, porque ser mãe não estava nos planos dela. Bom, os dois estavam super apaixonados e o Heitor não chegou a cogitar essa possibilidade de terminar com a Luma. Os dois continuaram juntos até que depois de 2 anos, Luma e Heitor tiveram uma surpresa. Os enjoos começaram, fizeram o teste e Luma descobriu que estava grávida. Como ela me disse, foi algo que escapou. Não existe um sem querer, né? Mas era algo que não estava nos planos e acabou acontecendo. Bom, ela demorou muito para aceitar a gestação, para aceitar que ela estava grávida, e o Heitor o tempo todo do lado dela, e inclusive ele disse que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse, seja em questões de manter a gravidez ou não. Acontece que Luma foi pensando sobre isso e deixando as coisas acontecerem naturalmente. E ela sabia que, no fundo, o Heitor estava feliz, porque o sonho dele era ser pai. Então, ela ficou pensando em algumas situações e circunstâncias, e foi um momento muito confuso para a Luma. E no meio dessa confusão de decisões a respeito da gravidez, veio uma notícia devastadora para Luma e seus familiares. A mãe da Luma tinha sido diagnosticada com um câncer agressivo no útero. Mediante a isso, com várias informações, Luma decidiu manter a gravidez e ali, no meio da continuidade dessa gestação com pré-natal, exames e consultas, tinha toda a quimioterapia, rádio, tratamentos, hospitais da mãe dela, que ela ajudava nesse acompanhamento de tudo. Em março de 2021, o Álvaro nasceu. Ele nasceu na pandemia e aí vocês já imaginam o caos. Teve toda a gestação, Covid, nascimento do bebê e o tratamento da mãe. A cabeça da Luma estava cheia como uma bomba relógio, né, gente? E até esse ponto, a mãe da Luma ainda estava muito ativa. Só que ela estava ativa demais e acabava não respeitando os cuidados durante a pandemia.
mesmo com todo o diagnóstico, com toda a sensibilidade da situação dela que ela estava, ela não respeitava a pandemia. E, além de temer pela vida da mãe e por a mãe estar se colocando em risco, tinha o acréscimo número 2. Porque a mãe de Luma começou se ela ia em algum bar, churrasco, festa, qualquer coisa que ela frequentava, e ela pegava uma carona no carro, ou ela conversava com alguma vizinha na porta da casa, ela chamava essa pessoa para visitar o netinho que tinha acabado de nascer. Então, a Luma estava preocupada em dobro pela mãe e pelo filho que tinha acabado de nascer. E naquela confusão toda, tinha novamente a questão de não querer desapontar a mãe, não querer ir contra a mãe ainda estava doente. Então, ela se via num misto de sentimentos que ela não conseguia se impor, falar não para a mãe. E a preocupação dela com a própria mãe, a preocupação dela com o filho, isso começou a verberar na cabeça da Luma, né? E ela se via ali como uma pessoa que não conseguia se impor, conseguia colocar limite, porque era aquilo, a mãe dela sempre oprimiu ela nessa questão de fazer barraco, de falar um pouco mais alto, de negar algo às pessoas. Ela aprendeu que ela tinha que ser amável com todo mundo, receber todo mundo, ser simpática com todo mundo, mesmo em uma circunstância que estava colocando em risco a vida da mãe, a vida do filho ali, né? E chegou um dia que o próprio Heitor mesmo chegou a intervir com uma situação, era uma situação mais alarmante, mas enfim, a Luma, ela estava ali sendo submissa, né, às vontades da mãe, mesmo que a mãe estava doente. Bom, chegou o ano de 2022, já tinha um tempo que Luma não trabalhava fora e Luma me disse: Rayane, eu preciso do meu dinheirinho, da minha independência. Se eu quiser comprar uma coisinha diferente para o meu filho, se eu quiser alguma coisa para dentro de casa, que às vezes não é tão importante para outra pessoa, mas é importante para mim, eu quero comprar, eu quero ter aquele dinheirinho, eu quero ter a possibilidade de juntar meu dinheiro para fazer uma coisa. Sempre foi assim, eu sempre gostei. E ficar dentro de casa, em toda aquela situação, cuidando do bebê, tinha preocupação com a minha mãe, eu estava começando a surtar. Então, nesse momento, ela fez ali algumas pesquisas e resolveu começar a vender Boravon. Ou seja, aquelas revistas que vendem cosmético, coisa para casa e tudo mais. Com isso, ela começou a divulgar em grupos do Facebook, falar com as amigas, falar com o marido para poder divulgar para quem ele conhecesse, para ela começar a vender realmente os produtos. E foi aí que surgiu a velha do Boravon. A própria Luma nomeou ela dessa forma. Ela pediu para eu não dar o nome da velha, que ela queria que chamasse de velha. Porque existe a diferença entre velha e idoso, senhorinha, senhorzinho, né? E segundo a Luma, essa velha não era uma senhorinha, uma idosinha. Ela era uma velha mesmo. Então, eu vou chamar ela aqui de velha a pedido da Luma. A tal velha encontrou ela através dos grupos do Facebook, da divulgação. Comentou lá no Facebook, a Luma passou o telefone e as duas começaram a conversar dessa forma. E aí, os pedidos começaram pequenos, foram R$50, R$70. Ela sempre pagou direitinho, então ela ia lá, escolhia o que ela queria. A Luma anotava, passava o valor para ela. Quando a caixa chegava, a Luma ia entregar pessoalmente para ela, seja de bike ou de carro. Ela entregava e recebia ali, na hora da entrega, ela já recebia o valor de pagamento. E por que a Luma não mandava uma outra pessoa, terceirizava essa parte, mandava um motoboy ou algo do tipo? Porque a Luma tinha uma estratégia. Segundo ela queria levar pessoalmente os produtos para saber onde que os clientes moravam, para ela gravar isso, ter essa informação. Mas assim, até onde ela me disse, ela falava: Rayane, se o cliente não me pagasse, não recebesse o produto, eu não sei o que eu ia fazer, porque até então
eu era a aluna reprimida ali, né, que não fazia barraco nem nada, mas eu queria saber onde o cliente morava pra, sei lá, tomar alguma atitude. Na hora eu ia ver, mesmo que fosse para manter um certo tipo de controle ali. Enquanto isso, infelizmente, a mãe da Luma foi piorando a situação e entrou em cuidados paliativos. O câncer começou a atingir o estômago. Ela precisou iniciar o tratamento com a bolsa, fazer a bolsa de colostomia. A mãe começou a ir e vir do hospital. E foi uma época bem difícil para a Luma, porque ela começou a ter que cuidar da mãe, cuidar do Álvaro, fazer as vendinhas dela para ajudar o marido ali dentro de casa e pagar as próprias coisas que ela queria. E ela tentava manter essas vendas para ter a rendinha dela, né? O Álvaro, ele ficava numa creche de manhã e nesse período a Luma começou a levar o Álvaro para a creche, voltava, dava o café para a mãe, ajudava no banho. Se precisasse de alguma coisa, ela ia até a farmácia, ela ia no supermercado. Então ela fazia isso tudo na parte da manhã, principalmente as tarefas que precisava sair de casa, porque na parte da tarde ela pegaria o Álvaro e teria ali que dar conta entre ajudar a mãe, a parte de alimentação, cuidados com a mãe e tudo mais, e também atender as demandas de uma criancinha, né, de um bebezinho ali, comida para o bebê, dar banho, entre essas coisas. Então tava muita coisa para ela fazer, além das vendas que ela fazia. E assim, a Luma tinha uma madrinha, tinha algumas amigas, tinha ali aqueles parentes, mas ela nunca viu essas pessoas agirem como uma rede de apoio para ela. Então, nunca ninguém se ofereceu ou ficou com o Álvaro para ela conseguir dar uma descansada, tomar um banho tranquila, dar uma relaxada. E ela estava sempre com aquela rotina. O Heitor também da mesma forma, não tinha uma rede de apoio ali. Então, era o Heitor e a Luma, um pelo outro, revezando ali os cuidados com o filho e a Luma dando conta de cuidar da mãe, né, e tudo mais. Bom, um dia, essa velha do Boravon fez um pedido grande, de aí quase R$ 500. A Luma ficou toda empolgada, ela tinha uma desconfiança, sim, mas ela ficou empolgada. E justamente quando essa velha fez o pedido do Boravon, o Boravon tinha lançado uma promoção para as revendedoras que elas ganhariam um lucro muito bom. Então, assim, quase que 40% do lucro seria repassado ali para as revendedoras. Era uma campanha que eles fizeram, então a Luma ficou ainda mais empolgada, porque ia ajudar muito naquele mês. Era um mês que ela estava precisando, ia ter uma rentabilidade boa, e ela ficou feliz com aquilo. Essa velha tinha encomendado algumas coisas, tinha uns pratos, uns jogos de prato da Minnie e do Mickey. Ela disse que quem é revendedora ou costuma comprar na revista do Boravon sabe qual que é. Diz ela que foi uma febre, pelo menos na região dela, de vendas. E aí tinha conjuntinho, copo, prato, entre outras coisas. E essa velha, ela fez uma compra grande que tinha tudo isso, né? E aí a velha, quando ela foi fechar o pedido, ela confirmou com a Luma a respeito da data que chegaria. E a Luma falou para ela, olha, por volta aí do dia 19 de junho, pode ser que chegue. E nisso, o tempo foi passando, gente, e nós já estamos em junho de 2023. Nesse ponto aqui da história já é junho de 2023. Então ela combinou com essa velha, e a velha falou, ai, que bom que chega dia 19, porque eu tenho umas visitas para receber no dia 24, e eu preciso desses pratos para poder receber minhas visitas, então você me avisa antes e, se possível, você me entrega aí lá pro dia 23, 24, para eu conseguir receber essas visitas. E aí a Luma falou, claro, quando chegar eu faço a separação do pedido certinho, vejo se o pedido chegou corretamente, separo e vou e entrego para a senhora, sem problema algum. Só que aí as coisas foram acontecendo e a vida é imprevisível, né?
A mãe da Luma já tinha ido e vindo do hospital algumas vezes, e da última vez que ela retornou do hospital, a médica foi muito sincera para a Luma. Falou para a Luma: olha, a sua mãe, ela não tá bem, já atingiu vários órgãos e ela tem em torno de 6 meses de vida. Então a Luma sabia que a próxima vez que a mãe voltasse para o hospital, talvez ela não veria a mãe dela novamente, talvez seria a última vez. Então, tudo isso passando na cabeça dela, ela continuava naquela rotina, né, de cuidar da mãe, ver a mãe naquela situação, imagina, muito difícil, né? Cuidando da mãe, cuidando do filho, tentando revezar essa vida aí, fazendo as coisas acontecerem. E no dia 20 de junho de 2023, a mãe da Luma passou mal. O pronto-socorro era próximo da casa, ainda bem. Elas conseguiram chamar e ter um retorno mais rapidamente. Então a mãe da Luma foi levada e nesse meio tempo aconteceram alguns desmaios. Quase que teve uma parada, mas a mãe da Luma voltou a si, ficou internada. E nesse ponto ela estava muito lúcida, ela estava respondendo bem, ela sabia quem ela era, onde que ela estava, tudo certo. Nesse mesmo dia, com toda essa confusão, os pedidos da Boravon tinham atrasado um pouco e tinha chegado. Então o padrasto da Luma disse para ela que a caixa do Boravon tinha chegado e aí a Luma falou: ai, deixa isso num canto aí, leva lá em casa e deixa lá no cantinho, que eu não tenho cabeça para mexer com isso agora. Bom, nesse meio tempo, a Luma tinha avisado o Heitor conseguiu uma folga no trabalho e conseguiu pegar o Álvaro na parte da tarde, lá na creche, e a Luma ficou no hospital. E assim, a Luma, nessa época, ainda amamentava o filho. Então, ela teria que ficar no hospital, mas ela teria que revezar aí em casa em algum momento para conseguir amamentar o filho. Então, em alguns momentos, ela chegou aí em casa, o seio dela ficava dolorido e tal, mas teve vezes do filho ter sido amamentado em mamadeira em casa mesmo ali com o pai, né, com o Heitor, e deu tudo certo. Mas a Luma ainda estava com aquele desconforto no seio e tal, cuidando da mãe e ficando ali no hospital. Na quarta de manhã, uma amiga ficou sabendo da situação e ofereceu para ficar com a mãe dela enquanto a Luma descansava um pouco e o padrasto ficaria na quarta de noite. Já na quinta de manhã, a Luma voltaria para o hospital e já sabendo que ela passaria o dia todo lá e muito provavelmente a sexta. Então ela se organizou, levou um pouco mais de roupa, uma coisinha ou outra para comer, avisou o Heitor havia se programado ali, ele conseguia com o trabalho dele fazer os horários, então ele conseguiu se programar para conseguir ficar com o Heitor também, conversou lá na empresa, enfim. Nessa mesma quinta-feira à noite, a velha do Boravon tinha mandado mensagem para a Luma. Ela tinha mandado essa mensagem mais cedo, mas devido à correria, a Luma só foi ver de noite. E tinha lá uma mensagem dessa velha falando que se os produtos não tivessem chegado, ela não queria mais. Bom, a Luma nem tinha conferido a caixa ainda, tanta coisa acontecendo. E aí ela explicou a situação para essa velha, falando, né? Quando a Luma tinha entregado alguns produtos em meses anteriores, ela já tinha falado que a mãe estava sendo cuidada porque estava com câncer em casa. Então ela programava, vamos supor, um horário à noite, e aí ela explicava isso para essa velha: olha, eu só posso ir à noite porque eu cuido da minha mãe tem casa com câncer, tá difícil. Então ela chegou a comentar com essa velha. E quando ela recebeu a mensagem, ela falou com a velha, falou: olha, a caixa chegou, porém eu ainda não separei os produtos, eu tenho que ver tudo que chegou, porque eu estou com a minha mãe no hospital. Minha mãe, como você sabe, está com câncer, passou mal, eu vim para o hospital com ela, a caixa chegou, tá lá, mas eu preciso conferir se tá todos os produtos. E quem trabalha com essa área sabe, né? Que às vezes não vem tudo que estava no pedido, ou tem problema no estoque, às vezes o boleto vem errado, a nota fiscal vem errado. Então, o que a Luma faz? Chega a caixa, ela confere com a nota fiscal, confere com os pedidos das clientes
Depois ela separa individualmente o de cada cliente, vê se chegou tudo, faz a somatória novamente para ver se está tudo certo, conferindo com o que elas pediram. Às vezes faltava um produto, às vezes não. Então ela conferia, somava novamente. Se tivesse faltando um produto, óbvio, diminuiria, né? Abatia ali o valor total da compra e levaria e entregaria para o cliente, falando: olha, faltou tal produto, na próxima eu peço de novo, mas está aqui os outros que chegavam, recebia e pronto. Então não era assim, o produto da caixa chegou e já tinha como sair distribuindo. Não, ela tinha que verificar, conferir. E com ela no hospital com a mãe, simplesmente não tinha como ela fazer isso. Então ela foi lá e explicou para essa velha: olha, eu ainda não conferi, os produtos já chegaram, tô com a minha mãe no hospital, mas o que eu posso fazer é, eu vou pedir o meu marido para conferir se a nota fiscal tá correta. Eu chego em casa, separo para você na sexta-feira de noite, que é o horário que eu consigo. E aí, na sexta de noite ou sábado de manhã, o meu marido leva para você, porque eu preciso acompanhar minha mãe aqui no hospital. E pronto. Ela não teve nenhum retorno, ela só mandou essa mensagem para a velha e ficou ali no hospital, né? Cabeça cheia, muita coisa para pensar, para fazer. Bom, chegou a sexta-feira, no dia 23, a Luma tinha passado ali a manhã toda com a mãe. Durante aquela noite, teve uma senhora que estava do lado ali da mãe, né? Porque era o quarto compartilhado no hospital, enfim. Tinha uma senhora que ela tinha Alzheimer, que estava do lado da mãe. E ela ficou gemendo muito durante toda a noite, como se ela estivesse sentindo muita dor, mesmo medicada, sabe? Então tinha sido assim uma noite muito difícil para a Luma e ela sentia que estava um clima pesado ali no quarto e tal. Ela acordou de manhã, ficou ali com a mãe, conversou um pouquinho, né? E nesse estágio, a mãe já tinha deixado de ficar lúcida. Então a mãe já não respondia mais. Ela não conseguia ter um retorno da mãe, não conseguia entender a mãe, ou a mãe não falava coisa com coisa. A mãe já estava apresentando um pouquinho mais de inchaço. Muito triste, gente, uma situação assim, que para um filho ver a mãe nessa situação, nessa circunstância, imagina como que estava a cabeça da aluna nesse momento, pensando nisso tudo. O ambiente de hospital, você vendo várias pessoas ali sofrendo também não é fácil, né? Enfim. Ela estava ali naquela manhã bem cansada, como ela não tinha conseguido dormir direito, e ela disse que guarda esse momento com muito carinho no coração dela, porque ela mandou uma mensagem pro Heitor assim: Heitor, se você puder, depois que você levar o Álvaro, faz um café aí para mim, que eu queria um café fresquinho, um café novinho. Você coloca numa garrafa térmica, num bule aí, e traz para mim. Porque aqui no hospital, eles serviam assim, o café com leite já para as pessoas. Ela não podia tomar leite, porque isso dava uma dorzinha na barriga dela. Então ela falou: nossa, eu tô com saudade de um café novinho, se você puder fazer em casa e trazer para mim. Isso era ali umas 8 horas, e aí quando deu umas 9 horas, de repente, chega o Heitor lá no quarto. O Heitor tinha trazido um bule, uma cafeteira, o pó, a aguinha separada, uma garrafa térmica, porque ele ia achar um lugar ali no hospital para fazer o café na hora para a Luma. E aí o Heitor ainda brincou: ué, a senhorita, a madame, não queria um café fresquinho? Então, eu trouxe de um jeito que você vai beber ele bem fresquinho agora, madame. Brincando assim com ela. E a Luma lembra desse gesto com muito amor, que foi um momento que ela se sentiu acolhida, sabe? Um momento gostoso ali dela vendo o marido fazer algo, um gesto tão bonito por ela. E é nesses momentos que a gente vê as demonstrações de amor, de carinho. Porque assim, como ela me disse, era só um café, mas não era só um café. Então, a gente sabe, né? Principalmente no momento desse, não era só um café. Antes da mãe ter sido levada para esse hospital, a Luma, ela ouvia falar mal desse hospital ali da região. E ela achava que realmente o atendimento era ruim, que as coisas eram ruins ali. Mas ela, depois de um tempo que a mãe ficou lá, ela mudou muita coisa sobre a mentalidade dela naquele hospital.
ela via a mãe sendo trocada, via como as enfermeiras tratavam ela, tratavam uma mãe. E ela percebeu ali também no hospital um carinho muito grande, uma empatia das pessoas, que ela ficou muito feliz em receber todo aquele cuidado e gentileza. E naquele momento o Heitor foi embora, já tinha dado ali umas 10 horas, tinha chegado o momento das enfermeiras darem o banho. Aí tem o banho, né, quando a pessoa ainda consegue, aos poucos ali, ir até o banheiro, dar o banho no próprio banheiro ou, dependendo, é aquele banho sobre o leito mesmo, né. Nesse momento tinha uma moça muito jovem que estava com o pai, sendo acompanhada pelo pai naquele momento, que ela conseguia ainda ir andando até o banheiro, então a enfermeira foi com ela primeiro para levar ela no banheiro, deu o banho. E aí chegou o momento da mãe da Luma receber o banho sobre o leito. E aí troca tudo, troca forro de cama, troca a fralda, passa ali o lencinho, dá um banho mesmo, né? E foi assim, a Luma ajudou a enfermeira, as duas deram o banho, colocaram uma roupa fresquinha. A mãe da Luma sempre gostava de deitar com uma meia, então a Luma foi lá e trocou a meia dela. Já tinha dado hora de trocar, né, as visitas ali, e chegou um rapaz que parecia ser filho da senhora que estava com Alzheimer e ficou ali do lado, esperando chegar o momento de dar banho naquela senhorinha com Alzheimer também e tal. Mas ele só chegou, sentou, ele não chegou a olhar, cumprimentar a mãe dele, né? Por mais que a mãe não tivesse lúcida, ele sentou ali. A Luma olhou meio estranhamente pro cara, né? Por ele ter tido essa atitude, mas tudo bem. Nisso, ela se virou para poder pegar um travesseiro para aconchegar melhor as costas da mãe, né? E nesse momento, o senhor que estava com a moça mais jovem perguntou para ela o que a mãe dela tinha. Ela respondeu ali cerca de 2 minutos. E quando a Luma se virou, ela já olhou para a mãe dela e a mãe dela não estava respirando mais. E naquele momento, ela percebeu que a mãe dela havia falecido logo depois daquele banho. No mesmo momento, a Luma já falou com a enfermeira, já ficou meio assim, a enfermeira pediu para ela ter calma, chamou o médico para validar, para ver se realmente tinha ido a óbito, e Luma estava sozinha. Então, naquele primeiro momento, com aquele choque, ela começou a chorar. Vieram enfermeiras, acolheram ela, abraçaram ela. As enfermeiras já conheciam ela, conheciam o caso da mãe dela, ela acompanhando a mãe durante essas idas e vindas de hospital. E tinha alguns médicos também que estavam fazendo residência, chegaram até ela, deram os cumprimentos, deram os pêsames, abraçaram. Então foi um momento também que ela se sentiu muito acolhida pela equipe ali do hospital, né? E nesse momento é um momento que a gente tem que agradecer, né? Aqueles que realmente fazem isso por amor, que não são todos, mas tem muitos que fazem por amor e sabem cuidar das pessoas com amor, com carinho, com empatia, cuidar do corpo do outro, da vida do outro, de uma pessoa que é tão importante para a vida de outras pessoas. É um trabalho realmente muito bonito. Então, parabéns a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, médicos. Todos vocês são muito importantes, né? E vocês não são tão valorizados quanto deveriam. Bom, passou aquele primeiro momento do choque, agora era o que fazer. Então, ela já começou a ligar para as pessoas, avisar que a mãe havia falecido, para que as pessoas pudessem vir ajudá-la. Ela ligou para o Heitor já foi lá, buscou o Álvaro, foi ficar com Luma, avisou os amigos que eles tinham em comum, os familiares. E ali a enfermeira tinha que terminar de cumprir o trabalho dela e foi o momento de ela ir dar banho na senhora com Alzheimer. E quando ela chegou na senhora com Alzheimer, essa senhora também havia falecido. E ela tinha falecido assim, há umas 2 horas. Ela inclusive estava enrijecida, gelada. E a enfermeira achou estranho o filho estar ali do lado e não ter percebido nada, né? A Luma fala que ouviu até uns cochichos
E eu tô trazendo essa parte aqui porque é o que ela viveu, é o que ela lembra, é o que foi importante para ela ali na hora. Ela já estava com o choque da perda da mãe, aí acontece uma outra morte dentro do mesmo quarto, então ela ficou um pouco assim. E aí aos poucos foram chegando, né, o Heitor, outros familiares, tios, parentes, foram resolver as coisas ali dentro do hospital. Neste momento, Luma saiu para fora e ela confessa para mim que desde a gravidez ela não fumava mais e naquele dia ela voltou a fumar. No dia que ela perdeu a mãe, ela foi para fora ali do hospital, enquanto outras pessoas resolviam a questão do corpo, as questões da funerária, enfim. Enquanto Luma estava do lado de fora com esses amigos que haviam chegado para dar um suporte para ela, e ela fumava, ela pegou o telefone ali para ver se alguém tinha mandado mensagem, para ela conseguir dar o retorno para algumas pessoas. Já tinha gente mandando para ela os pêsames no telefone. E aí ela foi respondendo um por um, mandando mensagem ali, até que ela chegou na mensagem dessa velha e ela viu que ela estava bloqueada. Bom, ela ficou meio pensativa sim, mas naquele contexto todo ela pensou: "Ah, vou deixar isso para lá". E aí veio o momento do velório, do enterro, passando por toda aquela situação, passou tudo, chegou segunda-feira, Luma foi para casa, Luma ficou em casa, né, no domingo o dia todo, na segunda, sem fazer nada, ficou muito tempo deitada na cama, meio apática. E por um certo momento ela começou a pensar, né, porque o dinheiro daquela velha ia fazer diferença para ela, porque era um dinheiro que ela teria que pagar algumas contas, algumas coisas, e ela até me disse: "Olha, Raiane, não me julgue, mas assim, quando a gente, né, sobrevive disso, a gente não tem uma renda muito grande, tinha o meu marido e eu pagando uma coisa ou outra dentro de casa e algo para mim para poder ajudar. E naquele momento eu sabia que, principalmente com o falecimento da minha mãe, eu ia ter alguns outros custos também. Eu pensei na parte financeira. Então, difícil, né? Mas eu pensei sobre isso, eu estava vivendo um momento difícil, mas eu pensei e eu lembrei que ela tinha me bloqueado. E ali, Luma dentro de casa, olha para a caixa do Boravon, a caixa do Boravon olha para ela pensando toda a situação da mãe e também pensando na parte financeira. E ela deixou aquilo na segunda-feira. Quando foi terça-feira, ela foi trocar o filho e percebeu que estava faltando ali algumas fraldas só para as fraldas acabarem. Em breve as fraldas iam acabar. O marido só ia pegar o dinheiro ali na quarta de tarde e ela começou a pensar: não, se essa velha me bloqueou, é porque ela tá querendo passar a perna em mim. E são R$ 500 de produto e é assim, gente. Se a velha não ficasse com os produtos, quem tem que pagar para dona Boravon? Seria a Luma, porque ela comprou, teoricamente ela revendeu, então ela teria que pagar, né? Ela não pagaria os custos totais, mas 60% ela tem que passar para a empresa, que era a promoção, né? Dela receber 40% e 60% ela paga ali o boleto. E ela começou a pensar, porque talvez não seria tão fácil repassar aqueles produtos de oferta que já tinham comprado. Eram produtos específicos, era uma febre para quem realmente gostava. Então ela começou a pensar: não, essa senhora está querendo me dar o calote. E ela sabe que eu estava com a minha mãe no hospital e depois eu mandei mensagem para ela falando que minha mãe faleceu. Ela me bloqueou. Ela tá querendo aproveitar do meu momento de dor para querer passar a perna em mim, para me dar o calote. E isso a Aluma pensou. Só que assim, essa questão da fralda do filho foi o que a Aluma me falou: Raiane, se eu pedisse dinheiro pro meu pai emprestado, se eu pedisse para algum amigo, para algum familiar, porque o Heitor ia receber, eu conseguiria comprar a fralda, mas meio que foi o estopim da coisa ali,
porque essa velha estava querendo passar a perna. Então, esse foi o pensamento da Luma, porque a velha comprou quase R$ 500 de produto, ela ia ficar com R$ 500 de produto parado, ter que pagar a Boravon e muita coisa, assim, fora as contas que ela tinha que pagar, né? E assim, como ela já tinha bloqueado a Luma, né? Ela realmente estava pensando aí em não pegar os produtos, né? Ela achou que só bloquear a Luma iria resolver tudo. Fora isso, ela já havia conversado com a Luma anteriormente se a Luma poderia entregar os produtos lá naquele dia 23, no máximo 24 de manhã, por causa dos parentes que ia chegar, mas que ela só iria pagar a Luma na terça-feira. Então, isso foi um complemento número 2, porque a Luma pensou assim: bom, ela disse que era para eu entregar tal dia, que na terça ela tinha dinheiro, então hoje, que é terça, ela vai ter dinheiro. Então, eu vou lá cobrar essa velha, porque ela não vai me dar calote. E a Luma falou assim: Raiane, pode ser que antes, quando eu tava tonga, minha mãe tava viva e tal, eu poderia engolir a seco o que estava acontecendo e aceitar esse prejuízo. Só que, com o falecimento da minha mãe, a velha tinha me bloqueado, um monte de coisa na minha cabeça. Eu já estava com estresse acumulado desde os cuidados paliativos da minha mãe, junto com Álvaro bebê. Então, naquele momento, eu estava assim com o sangue um pouco fervendo. Então, a Luma falou pro Heitor, marido dela, para ajeitar as coisas, pegar o Álvaro. Ela separou a caixa do Boravon, ela pegou uma outra caixinha menor, separou produto por produto que a dona velha tinha comprado e escreveu à mão, produto por produto que chegou. Tinha chegado tudo que estava na nota, então o valor era aqueles R$ 500 mesmo. E anotou o valor de cada produtinho que ela comprou, colocou na caixa e falou assim: agora nós vamos lá na casa dessa velha, porque eu vou receber e vai ser agora. Se precisar de eu fazer um barraco, eu vou fazer. Nisso, o Heitor olhou para ela com a cara de surpresa e falou assim: você fazer barraco? Você não vai fazer barraco. Fala a verdade, Luma, você não é dessas coisas. E a Luma falou para ele: vamos ver se eu não vou. Hoje eu tô com coragem. Então a Luma pegou a caixinha que ela tinha embalado ali junto com as precificações de cada coisinha. Era cerca de umas 19 horas, mais ou menos. A Luma já entrou tremendo dentro do carro com o Heitor e eles foram. E dentro do carro, a Luma pensando: eu vou fazer barraco, mas ao mesmo tempo pensando: eu nunca fiz barraco, não sei como é que faz barraco, não sei se eu vou estar certa ou errada, não sei se eu vou apanhar. Mas ali a Luma estava preparada para tudo. Bom, essa velha morava numa casa geminada. E até então, o que a Luma tinha na cabeça com uma casa geminada? É geminada? Germinada? Não sei. Bom, enfim, era esse estilo de casa. E o que a Luma imaginava? Morava uma família do lado direito e uma família do lado esquerdo. E essa senhorinha, né, era a família que morava do lado esquerdo, no caso. Então, ela acreditava que a senhorinha era dona tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do lado esquerdo. Então, a Luma chegou lá, desceu do carro, pegou a caixinha, colocou a caixinha debaixo do braço e começou a bater na porta. Ô de casa! Ô de casa! E falar o nome da velha. Ô velha! Fulana! Fulana! Ia bater. E ela já começou, assim, a falar alto desde o primeiro momento. A Luma já estava, assim, meio reativa. Então, ela falava: fulana! Fulana! E bater na porta de casa: velha! Fulana! E nisso saiu um casal da parte de cima da casa. E a Luma já estava reativa, assim. A Luma virou e falou assim: a dona velha tá aí porque ela tá me devendo um dinheiro que ela não me pagou. Se ela tiver querendo me dar o calote, não vai ser comigo que ela vai dar o calote e tal. E a Luma continuava: vocês estão escondendo ela aí? Ela tá escondendo de mim? Eu tô vendo a luz acesa. E aí o casal falou: não, a parte de cima mora só nós dois e a dona velha mora embaixo.
Aí a Luma pediu desculpas, né, ali pro casal e tal, e falou: "Não, é porque ela tá me devendo, porque ela é caloteira, ela comprou as coisas e me bloqueou, ela não respeitou nem o falecimento da minha mãe, não conseguiu entender por que que eu não entreguei os produtos ainda, e eu vim aqui cobrar o meu dinheiro". Bom, o casal nada tinha a ver com aquilo, voltou para dentro de casa e ela continuou lá fora chamando o nome da velha. Até então, o que Luma sabia da velha? Ela sabia que essa velha morava com uma irmã que também já era de idade e que por algumas questões essa irmã recebia um valor ali de pensão e que essa irmã precisava de alguns cuidados, então a Luma já sabia que quando essa velha saía de casa, ela não ficava muito tempo fora, porque ela não deixava essa irmã sozinha dentro de casa. E a Luma ainda disse, por fofoca, que ela sempre comprava as coisas na data de pagamento da pensão da irmã. Ou seja, ela comprava algumas coisinhas para ela, produtos para ela, com o dinheiro da irmã. Bom, isso é o que a Luma sabe, né? Ela continuou batendo lá na porta, ela viu que a luz estava acesa, imaginou que poderia ser a irmã da velha, então ela ficou aguardando um pouco e pensando: bom, daqui a pouco ela chega, se ela não está em casa, ela vai chegar. Nisso saiu uma moça mais jovem de dentro dessa casa de baixo, já gritando. Uma moça aí de uns 17 anos começou a gritar para a Luma e falar assim: quem é você que tá aqui na porta da casa da minha avó fazendo escândalo, barraco, uma hora dessa, 7 e pouco da noite, fazendo barraco? E aí, essa neta, né, da dona velha, achou que a Luma ia baixar para ela, né? De ela tá saindo ali. Segundo a Luma, foi isso que ela sentiu. Só que a Luma peitou ela, falou assim: é por quê? E a Luma falando alto, gritando realmente, falando: é porque a sua avó achou que eu não ia vir aqui cobrar porque eu tô num momento muito particular da minha vida. Ela não respeitou o meu luto. Ela não respeitou eu enterrar minha mãe. Ela queria que eu viesse aqui entregar produto enquanto eu estava lá cuidando da minha mãe, enquanto eu estava lá enterrando a minha mãe. E começou o barraco, o barraco. Nisso começaram, aquele casal de cima já voltou de novo para poder olhar pela janela. A família do lado já saiu para poder olhar. Um casal que era de uma outra casa ali do lado saiu do lado de fora para olhar. Alguns outros vizinhos já apontou a cabeça para fora para olhar. E a Luma disse que uma situação muito engraçada é que ela olhou para a esquina e lá da esquina ela viu um casal sentando com 2 cadeiras de praia, disfarçando assim que estava descascando alguma fruta, alguma coisa ali, para ficar olhando e participando do barraco. Então ali a Luma já estava fazendo a fofoca do bairro todo. E a Luma não parava de gritar e essa moça jovem também não parava de gritar. E falava: você tá aqui por causa de mixaria. A minha avó com certeza vai te pagar. Que não sei o quê. E a Luma gritava mais alto, falando que a velha era caloteira, que ela não honrava os compromissos dela, que ela bloqueou a Luma, que ela queria se aproveitar do momento frágil que a Luma estava vivendo. E começou aquela confusão. A moça lá dentro falando que ia chamar a polícia e a Luma falando: pode chamar, pode chamar. Até que, de repente, para um carrinho branco ali, um táxi ou um carro de aplicativo, do lado de fora e desce a senhora velha, a dona velha, com 2 sacolas grandes. Como Luma me disse: Raiane, sabe essas lojas de R$ 1,99 que vende um monte de cacareco? Bom, tinha 2 sacolas enormes, cheias de cacareco daquela velha na mão. E quando a velha saiu, ela já percebeu que eu estava ali, que estava acontecendo um barraco, ela viu os vizinhos, ficou morrendo de vergonha e nisso a Luma já começou a gritar com ela também. Ah, porque você tá querendo me dar o calote? Minha mãe morreu, eu enterrei a minha mãe e você não viu o que eu tô passando e nem procurou me entender, me bloqueou querendo me dar o calote, você é caloteira.
Nisso, essa velha foi chegando, foi abrindo o portão para colocar as coisas dentro de casa e a neta dela saiu do lado de fora e veio meio que peitar ali a Luma. E nesse momento, a Luma, dentro da cabeça dela, com questões de segundos, pensando assim: bom, será que essa moça é menor de idade? E assim, o que Luma falou para eu dizer aqui para vocês imaginarem. A Luma tem 1,65 e ela é uma mulher gorda, ela fala isso abertamente, ela não tem problema com isso. Já essa moça era uma mulher franzina, magra, mas era alta. E aí a Luma começou a pensar: bom, se ela vir para me bater, eu acho que eu dou conta. Eu acho que tem como. O problema é se ela for menor de idade. Porque se ela for maior de idade, eu acho que dá pra gente se bater. Esse foi o pensamento da Luma, em questões de segundos. E aí essa moça veio apontando o dedo na cara da Luma, falando que ia chamar a polícia, quem ela achava que era, e a Luma não fugiu da briga. Então a Luma foi pra cima dela. E a Luma falando: porque eu quero meu dinheiro, ninguém vai me passar a perna não. E nisso, a caixa debaixo do braço da Luma, e a Luma pensando: se eu for entrar numa briga aqui agora, eu tenho que colocar essa caixa com delicadeza no chão, porque eu não posso quebrar nada. Como que eu vou cobrar da velha um dinheiro por produto quebrado? Aí eu vou estar errada. E ela pensando isso. Então a caixa tem que ficar quietinha aqui no chão, eu coloco a caixa no chão e brigo se precisar brigar. Nisso, assim, de relance, a Luma olha para o carro onde o marido dela tá e o Heitor tá com o Álvaro ali no colo, olhando para ela com o olho arregalado, porque ele nunca imaginaria que a Luma seria capaz de fazer um barraco daquele. E aí começou uma espécie também da Luma jogar para fora as coisas que ela estava sentindo. Então ela começou a falar: ai, porque a minha mãe, antes de morrer, não aceitava que filha dela fizesse barraco, que filha dela falasse mais alto. Mas agora minha mãe está enterrada mesmo, então eu tô aqui fazendo barraco. Virei Luma barraqueira. A Luma tonga, sonsa, não existe mais. Agora eu tô aqui para fazer barraco. E começou a falar as coisas e meio que extravasar isso. E ela falava isso o tempo todo. Agora eu enterrei a minha mãe, agora eu posso fazer barraco, posso falar do jeito que eu quiser e eu tô aqui pelo meu dinheiro. E começou a falar, começou a falar. Nisso a dona velha virou para ela e falou assim: calma, eu vou te pagar, eu não tenho dinheiro aqui agora, mas amanhã eu tenho. E aí, Luma já não aceitou mais, falou: não, os produtos tá aqui, você vai pegar os produtos hoje e vai me pagar hoje, eu não aceito amanhã, sabe por quê? Você chegou com 2 sacolas gigantes, cheia de coisa aqui. Eu sei que hoje é o dia que você recebe pensão de fulana. E começou a falar. Nisso a dona velha falou assim: então eu vou chamar a polícia para você. E ela falou: pois chame. Eu tenho todas as mensagens comprovadas no WhatsApp. Eu quero saber se a polícia vai dar direito para mim ou para você, que é caloteira. Porque eu tô cobrando que é de direito meu. Seus produtos tá aqui. E aí, delicadamente, a Luma foi lá e colocou a caixa no portão dela, porque nesse momento ela passou para dentro, trancou o portão e já estava discutindo com ela lá de dentro. E nisso, a galera ali ao redor assistindo de camarote. Até que no momento que a Luma falou que poderia chamar a polícia, a dona velha entrou para dentro de casa e começou a mandar mensagem, mandar áudio. A Luma escutou uma coisa do tipo: ah, porque ela tá aqui fazendo um escândalo na minha porta e tal. Manda o dinheiro para mim, que depois eu te pago, enfim. Enquanto isso, a neta continuava a discutir com a Luma do lado de fora e falar assim: você é uma morta de fome, não tem onde cair morta para ficar cobrando essa mixaria com esse escândalo aqui na porta de casa. A minha avó paga minha faculdade e eu faço a faculdade cara. A gente não precisa ficar devendo R$400, R$500 para ninguém. Isso é mixaria. E aí foi o momento que a Luma ficou irritada mais ainda. Se é mixaria, por que não me pagou ainda? Se é mixaria, por que ela me bloqueou? Por que ela não respeitou a morte da minha mãe? Por que ela estava querendo me dar o calote? Então me paga essa mixaria, então. E começou a gritar, foi gritando, e ela repetiu o tempo todo essa questão de que a mãe dela jamais aceitaria um barraco, mas que agora ela estava ali fazendo um barraco pronto, barraco mesmo, enfim.
E aí, de repente, a dona velha pediu o Pix dela, transferiu o dinheiro para ela e no mesmo momento a Luma se acalmou. Parou de gritar, parou de falar nada, só virou e falou assim: pronto, tá vendo? É difícil me pagar, eu tenho que fazer um barraco para conseguir receber. Tá aí seus produtos, tá tudo entregue, esteja feito. E aí a Luma falou com ela: pensa muito bem antes de dar o calote em alguém, porque a pessoa pode saber onde a senhora mora e no lugar de fazer só um barraco que eu tô fazendo aqui, ainda mete um pau na senhora ainda. Tá bom porque eu tô aqui só gritando com a senhora e fazendo barraco. Não tô fazendo nada mais aqui com a senhora. Imagina se a senhora dá um calote a mais. A senhora tem que ver em quem que a senhora dá o calote, que a senhora não conhece as pessoas direito. Ainda saiu dando essa lição de moral e pronto. Foi andando lindamente em direção ao carro. Nesse momento, ela olhou para o marido dela assustadíssimo dentro do carro, porque antes da Luma sair do carro, ela falou: Heitor, aconteça o que acontecer, você vai ficar dentro do carro. Porque eu vou estar brigando com a senhora, é mulher com mulher, então você não venha me segurar, não venha nada, deixa eu extravasar, fica dentro do carro. E assim Heitor fez, então ele ficou ali, estava com o Álvaro também ainda, né, no meio dessa confusão toda. O Heitor olhou para ela e falou: o que foi isso? E aí ela respirou dentro do carro, olhou para ele e falou assim: pois é, quem não gostava de barraco era minha mãe. Agora que ela faleceu, eu posso fazer barraco à vontade. E aí ela falou: vamos para a farmácia que a gente vai comprar a fralda do Heitor, ou no supermercado que eu também quero um vinho. Dali eles saíram, foram no supermercado, compraram a fralda, ela comprou um vinho, foi para casa, deu um banho no Álvaro, deu de mamar para o Álvaro e foi ali tomar uma pequena taça de vinho junto com o Heitor. E segundo a Luma, foi a melhor taça de vinho da vida dela. Ela se deleitou naquela taça, diz ela que foi um vinho assim que nunca mais ela bebeu igual, porque tinha uma satisfação por trás daquele vinho. A Luma me disse que até hoje ela tem vergonha dessa história, que ela contou para pouquíssimas pessoas assim, que ela sente vergonha do barraco que ela fez, mas ao mesmo tempo tem aquela satisfação e pelo menos ela não levou aquele calote, né? E ela ainda me disse que quando ela olhava para as pessoas, ela acredita que via uma pequena cara de satisfação dos vizinhos de estar vendo aquele barraco, porque a dona velha, ela tinha um ar assim de superior, um ar assim, sabe, que parecia que era arrogante com as pessoas e tal. Então ela acha que até os vizinhos ficaram meio que satisfeitos vendo aquele barraco na porta da casa da dona velha. Essa é uma imaginação dela, o que ela pensa e acredita que os vizinhos gostaram dessa parte. Bom, essa história tem toda a questão da mãe da Luma, tudo que ela passou, todas as questões também que às vezes estavam internas dentro dela ali, tudo que ela foi aguentando, suportando, e chegou no momento de falecimento da mãe, juntou com essa questão da mulher bloquear ela, e ela acabou estourando ali naquele momento. Então essa história ela tem um ar sim que se passa pelo momento de tristeza de tudo que a Luma viveu. Só quem já cuidou de alguém assim sabe, só quem já perdeu, né, um ente querido próximo sabe como que é. Mas a Luma ela queria enfatizar mesmo essa velha do barraco, então por isso que eu ri, ela riu ao me contar. A gente se emocionou juntas durante toda a contagem dessa história. No momento que ela trazia um ar mais triste, eu fiquei triste, mas teve um momento de risada também entre a gente, um momento de barraco, que foi muito legal. Então, por favor, sejam moderados e acolhedores no grupo com a Luma, com a trajetória de vida dela. Lembre-se que em todas as histórias existem pessoas por trás das histórias, então sejam moderados nas palavras que vocês vão utilizar, sejam receptivos aí com a Luma. Comentem essa história em nosso grupo do Telegram ou em nosso grupo do WhatsApp. É um grupo bem legal, diversificado, tá? E você também pode comentar, se você me ouve pelo YouTube, você pode comentar na plataforma
ou no Spotify você também comenta aquilo que você quer. Gente, eu quero pedir encarecidamente, se você me ouve, começou a ouvir o podcast agora e ainda não avaliou o programa, me avalie com 5 estrelas, por favor. Algumas pessoas, infelizmente, avaliaram um pouco mal e a minha avaliação caiu. Então vamos lá, se vocês gostam de mim, querem que eu continue criando conteúdo, avalie o programa. Eu estou cada vez mais tentando superar os desafios, melhorar a mim mesma, a forma que eu conto as histórias, a forma que eu faço o roteiro. Estou estudando para isso, melhorando minha fala, entre outras coisas, aprimorando o áudio, tentando trazer cada vez mais a minha personalidade para que vocês vejam isso em cada história que eu conto. E eu conto com vocês para continuar fazendo isso. Infelizmente, existem algumas situações que fazem a gente desanimar, pensar se realmente vale a pena, mas eu tô aqui, continuo aqui, vou continuar trazendo conteúdo. E se você gosta de ouvir histórias, deixa aqui para mim suas 5 estrelinhas e pode deixar a sua opinião, comente, deixe com muita moderação. Envie para mim e-mail caso você tenha sugestões, caso você tenha questionamentos, caso você queira trazer um elogio ou também alguma crítica ou fala relevante, tá bom? Eu sempre estou captando ideias de vocês, então quem quiser me escrever porque tem alguma ideia, quem quiser me escrever porque quer desabafar, não quer contar uma história, mas quer desabafar, quer contar pra mim de onde que você tá me ouvindo. Eu sinto muita saudade de vocês falarem pra mim, tô ouvindo assim, assim, assado, assim, assim, assado. É muito legal saber em que parte do seu dia que eu te faço companhia. E é isso, um beijo grande pra vocês. Obrigada, Luma, pela sua história. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!